Portanto, boa tarde a todos. Para dar início a esta sessão, eu vou pedir à senhora professora Isabel Braga da Cruz, pró-reitora para a sustentabilidade e responsável aqui do nosso campus no Porto, para dar umas palavras de bem-vinda. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. É com grande gosto que dirijo as boas-vindas à Universidade Católica Portuguesa e ao nosso campus de Porto para mais uma sessão do ciclo Conversas sobre Ciência e Sociedade, promovido pela Escola Superior da Tecnologia. Portanto, sintam-se todos muito bem-vindos e bem acolhidos na Católica. Cumprimento de forma muito especial o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Pedro Duarte, para quem não tem conhecimento, é nosso aluno desta casa, desta universidade, o vereador Dr. João Freire, a quem agradecemos desde já a disponibilidade para partilharem connosco a sua reflexão e a sua experiência. É um gosto recebê-los na Católica. Uma palavra para a professora Paula Castro, diretora da Escola Superior da Tecnologia, que hoje assume a condução desta conversa. Cumprimento também a professora Isabel Vasconcelos, que é vice-reitora da Católica, com duas pastas muito importantes, dos assuntos académicos e da qualidade, e o professor Alberto Castro, de uma forma direta ou indireta, se tem envolvido na organização destas talks e destas tertúlias, destas conversas. Dirijo-me também, enfim, aqui à primeira fila, o doutor Manuel Ferreira da Silva, de Serral, presidente da Associação de Antigos Alunos, Ricardo Lacerda, que também já vi, o comendador Arménio Miranda, um grande amigo aqui da nossa casa também. Sintam-se, não vou nomear mais, mas sintam-se todos cumprimentados e bem acolhidos. A sessão de hoje, a sessão que nos reúne, a sessão que hoje nos reúne, dedicada ao tema Identidade em Tempos de Transição, insere-se no ciclo de conversas que se tem vindo a afirmar como um espaço privilegiado de diálogo entre a ciência e a sociedade. Trata-se já da terceira edição desta iniciativa, que é promovida pela ES, e que demonstra bem a sua relevância e capacidade de mobilização. Neste tipo de encontros, que traduz de forma particularmente clara aquilo que queremos que seja a Universidade, a Católica e o Porto. Desde logo, um campus verdadeiramente interdisciplinar, onde as diferentes áreas do saber se cruzam e enriquecem mutuamente, permitindo uma leitura mais ampla e integrada dos desafios contemporâneos. Alguns exemplos desta interdisciplinaridade estão, por exemplo, o projeto Winsur, que é a Inovação, Sustentabilidade e Regeneração, que é uma iniciativa que liga a biotecnologia, a CPBS e a Faculdade de Tecnologia, ou o CCTF, que é a Catholic Center for Driving Futures, que conta com a participação da ESP, da Business School e de Direito. Este é um campus que oferece aos seus estudantes oportunidades únicas de formação, através de propostas diferenciadoras com impacto real, preparando-os para compreender e transformar o mundo em produtos. Desde já pela forte aproximação ao tecido empresarial, mas também pela particularidade de no mesmo campus se cruzarem diferentes áreas de saber. Aqui, na Católica no Porto, temos as artes que se cruzam com a teologia, passando por direito, por enfermagem, por gestão e pela biotecnologia. Um campus que aposta em sinergias ao nível da investigação e da ligação a stakeholders externos, bem como exemplificam iniciativas como as do mentorado, a mentoria, este projeto Winsur, que já vou referir, o Fórum da Ética, com os mais variados programas de formação, como por exemplo a dupla licenciatura em Direito e Gestão, e muitas outras pós-graduações conjuntas, seja Direitos Humanos, que cruza Direito com Psicologia, com a pós-graduação em Chief Sustainability Officer, que uma vez mais também cruza a biotecnologia com gestão, ou a inovação de gestão alimentar, entre muitas outras. Assim, cruzamos um conhecimento académico interdisciplinar com uma forte componente na prática. Só por terem uma ideia, no CRP nós contamos com cerca de 200 projetos de investigação ativos em colaboração com a indústria. Não será por acaso que o Centro de Biotecnologia e Química Fina, e permitam-me dizê-lo aqui, e evito que a diretora o diga, da ESB, contribui com 8 dos seus investigadores para os 2% dos cientistas mais citados a nível mundial. E isto do ranking da Universidade de Stanford. E este ranking avalia o impacto científico ao longo da carreira e o número de citações a nível mundial. Isto é algo que nos orgulha muito e que nos faz muito orgulhosos desta ESB.
Este é, sobretudo, um campus aberto ao diálogo com a sociedade, consciente de que os grandes temas do nosso tempo, como os que hoje aqui vão ser abordados, existem escuta, colaboração e partilha entre diferentes perspectivas. A conversa de hoje, partindo da cidade do Porto, convida-nos a refletir sobre a construção da identidade em tempos de mudança, marcados por transformações profundas, sejam tecnológicas, ambientais ou sociais. E lembra-nos que a identidade não é estática, mas é sim um processo contínuo entre a memória e entre o futuro. E é precisamente neste espírito de reflexão crítica, aberta e interdisciplinar, que queremos continuar a promover a Católica no Porto, pelo que é com grande entusiasmo que iremos assistir à sessão de hoje. Agradeço muito a presença de todos e a participação de todos. E agora passo a palavra à professora Paula Castro, que vai animar esta sessão. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde a todos, novamente. E eu vou fazer minhas as saudações aqui da senhora Pró-Reitora, professora Isabel Braga da Cruz. E o meu papel como moderadora é acolher-vos a esta sessão, que já é a terceira do ciclo de conversas Ciência e Sociedade, que é uma conversa entre e para todos os que aqui estão presentes, os colegas do campus, os alumni, os alunos, os parceiros e, em particular, aqueles que são novos nestas nossas interações. É um gosto ver tanta gente na sala. Este ciclo, como já foi dito, é organizado pela Biotecnologia e tem contado sempre com a colaboração do Sr. Professor Alberto Castro, a quem vou endereçar um especial cumprimento e vou estendê-lo também àqueles que são membros do Conselho de Orientação da nossa licenciatura em Ciências e Sociedade. É uma licenciatura que envolve 6 faculdades deste campus e é também por si só um dos exemplos de interdisciplinaridade que a professora Isabel aqui já referiu. E este ciclo nasce precisamente em ligação com essa licenciatura, é inspirado nos liberal sciences de congêneres anglo-saxónicas, essencialmente, e posiciona-se muito neste cruzamento de saberes e perspectivas, ocupando um lugar singular no panorama de ensino nacional. Porque num mundo que é atravessado por problemas muito complexos, torna-se cada vez mais claro que os problemas não respeitam fronteiras. As soluções exigem integração de conhecimento, vontade coletiva e de responsabilidade partilhada. Este é, por isso, um espaço onde figuras de referência da vida pública, científica, académica, cultural se encontram para pôr em diálogo aquilo que, na vida real, nunca está separado. O conhecimento científico, as escolhas coletivas e a experiência humana. E, para nos ajudar a refletir sobre o tema de hoje, temos connosco 2 convidados que dispensariam apresentações e que seguramente nos trarão perspectivas complementares. Temos o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Pedro Duarte, cuja trajetória inclui também liderança na área tecnológica, que oferece uma lente particularmente interessante para pensar governação, cidade, transformação. E temos o historiador, se assim posso dizer, Dr. Joel Cleto, que é reconhecido pelo seu trabalho de divulgação do património e da memória coletiva, lembrando-nos que a história não cabe nos livros e que há uma responsabilidade em devolver às pessoas a sua memória. Temos, por isso, aqui 2 olhares complementares: a cidade que decide das políticas e não da política, e a cidade que se lembra. E acho que temos palco para uma conversa muito interessante, um cumprimento muito especial aos 2. É mesmo um gosto tê-los aqui nesta conversa sobre identidade e transição, e muito obrigada por terem acedido ao nosso convite. Nós vamos ter um período de pequena conversa e depois tentaremos abrir o debate a todos, senão não faço jus às minhas primeiras palavras. E ia começar exatamente por aqui. Quando nós falamos de identidade, ou identidade, neste caso, que íamos começar pela cidade do Porto, identidade do Porto, de que é que nós realmente estamos a falar? O que é que pode mudar? O que é que não pode mudar? O que é núcleo
e alterará a identidade se mudarmos, o que é camada que podemos prescindir. Um bocadinho à volta disto, eu ia começar pela cidade que se lembra. Ia começar aqui pelo doutor Joel Cler, que nos tem lembrado que a identidade não é um objeto fixo, é uma narrativa viva. E é precisamente essa a questão. Há algo como uma identidade do Porto, onde é que ela se vê? Na arquitetura, nas histórias, na rotina. Gostava de ouvir a sua reflexão. Bem, boa tarde. Muito obrigado a todos. Muito obrigado especialmente à Universidade Católica. Permitam-me... Obrigado. Permitam-me saudar todos nas figuras da professora Paula Castro, também do professor Alberto Castro, também do Sr. Presidente da Câmara. Sintam-se todos saudados nestes três. Bom, de facto, a identidade, nós tendemos um pouco a, sendo identidade, a olhar para alguma coisa cristalizado, mas como já aqui foi dito 2 vezes, a identidade de facto é algo de mutável, não é? Algo que vai evoluindo e que tem muito a ver, obviamente, com as dinâmicas da sociedade. Eu, enquanto historiador, já agora, e também para aproveitar para agradecer esta abertura interdisciplinar e que, enfim, faz tanto, enfim, caracteriza tanto a casa e particularmente esta área da biotecnologia. Deixem-me dizer-vos só que, de facto, sou muitas vezes apresentado como historiador, sou licenciado em História, mas a hesitação eu percebia, porque a maior parte das vezes eu, quando assino e assumo como arqueólogo. E aqui, puxando a brasa à minha área, claro que em outras áreas poderão dizer o mesmo, mas, como imaginam, a arqueologia é nas áreas sociais, enfim, das disciplinas, das ciências, que, enfim, mais se socorre da interdisciplinaridade. E por isso não é que me sinta como um peixinho na água, não, mas só de sublinhar, enfim, e agradecer esta abertura interdisciplinar, chamando aqui também arqueólogo ou historiador. Relativamente à questão da mutabilidade da identidade, eu se calhar, e uma vez mais puxando a brasa à minha sardinha da história, do património, enfim, eu muitas vezes, quando, enfim, vou desenvolvendo a minha atividade na valorização da memória, do património, muitas vezes utilizo a expressão, a valorização da identidade. E claro que são coisas diferentes, mas eu vejo muito ou seja, eu acho que o património tem muito de identitário e a identidade tem muito de patrimonial. E quando falamos em património, eu confesso-vos que gosto particularmente da palavra em inglês ou francês, heritage, ou seja, herança. É isso que é o património, é uma herança. E é isso que também, na minha opinião, é a identidade, ou seja, é algo que nós recebemos das gerações anteriores, é algo que nós entendemos que deve ser valorizado e por isso é algo que nós queremos passar para as gerações futuras. Isso é uma herança, não é? Isso é o que define a herança e é basicamente também aquilo que, na minha opinião, define em larga medida o que é identidade. Algo que recebemos, valorizamos e que queremos projetar para o futuro, nas gerações futuras. Claro que este património tem muito de material, os monumentos, as grandes construções, mas tem também uma parcela importantíssima, quando falamos da identidade, da dimensão imaterial. Não é? E por isso, quando me pergunta o que é que define a identidade, neste caso do Porto, se era a arquitetura, se era a sua história, claro que sim, claro que são os monumentos, também são, mas é mais esta dimensão imaterial
das tradições, das memórias, mas também elas mutáveis. Peço desculpa agora aqui puxar pela minha brasa. Eu hoje estou a puxar muita brasa. Deve ser estarmos próximos de São João. Mas, enfim, da minha componente portista, particularmente, enfim, muito viva nestas últimas semanas, mas hoje uma parte importante da cidade revê-se identitariamente no Futebol Clube Porto. Não é? É um dos símbolos identitários da cidade. Mas temos que reconhecer que o Futebol Clube Porto tem pouco mais de 100 anos e, portanto, lá está, uma identidade forte, mas resulta de uma realidade, de uma construção, do ponto de vista histórico, muito recente. Agora, e respondendo diretamente à questão, o que é que informa a identidade portuense? Falava-me da arquitetura. Sim, mas mais do que na forma, eu diria que na essência. Isto é, mais do que a forma barroca da Torre dos Clérigos, mais do que as formas góticas da Igreja de São Francisco, eu diria que é a sua essência, isto é, a sua matéria, ou seja, o granito. E, portanto, o granito eu acho que é algo profundamente identitário do Porto. E claro, depois fazemos analogias, o Porto, cidade granítica, cidade resistente. Mas independentemente dessas analogias, sim, o granito, eu acho que é difícil imaginarmos o Porto como uma cidade xistosa, muito menos uma cidade calcária, não é? E, portanto, o granito faz parte da identidade e molda a identidade. A história, mal seria se eu aqui dissesse que a história não tem um contributo decisivo para a identidade do Porto, claro que tem. E desde a sua origem, não é? Desde as origens da cidade, que a história, e neste caso também a geografia, são cruciais enquanto, enfim, elementos identitários. Eu não quero estar aqui a amassar-vos muito com história, nem vou fazer nenhuma história da cidade do Porto, mas centrava-me exatamente nas origens do Porto. Está lá tudo, desde as origens. Uma cidade que só podia nascer onde nasceu. Claro, tudo bem, todos reconhecem, sim, é uma cidade que está ali fortemente ligada ao Rio Douro, como a fabulosa escultura de José Rodrigues na Ribeira, o Covo da Ribeira, também demonstra, embora a maior parte das pessoas não percebam, porque não lhes explicaram o significado daquela fantástica escultura. O Porto é o cubo, magicamente suportado por um fluxo de água que equilibra, que dá, desde sempre, sustento quase mágico à cidade. E é isso que está lá representado, o cubo sustentado pelo Rio Douro. Mas, em boa verdade, se assim fosse, o Porto podia ter nascido noutro sítio qualquer, ao longo de quilómetros. Eu, quando digo que o Porto só podia ter nascido onde nasceu, eu estou mesmo a referir-me, o Porto só podia ter nascido ali, naqueles metros. O Porto não podia ter nascido 200 metros mais para montante, o Porto não podia ter nascido 300 metros mais a jusante. Não, o Porto só podia ter nascido ali, naquele sítio, no Morro da Pena Ventosa, o Morro da Sé, e depois também o Morro do Olival, ou se quiserem o Morro da Vitória. Era ali, não podia ter nascido uns metros mais à frente, nem uns metros mais atrás. E aqui a geografia e a história são decisivos e identitários, porque esta circunstância vai ditar, desde há 2500 anos, é quanto hoje sabemos que o Porto está, aquele morro permanentemente ocupado, e vai ditar, de facto, a sua identidade. Não vos querendo amassar, e só explicar porque é que o Porto tinha que nascer ali, porque estamos nas margens do segundo maior rio da Península Ibérica, estamos nas margens do estuário da maior bacia hidrográfica da Península Ibérica, maior ainda que o Tejo, Burgos, bem lá no norte, Segóvia, das portas de Madrid, pertencem à bacia hidrográfica do Douro. E também, penso que todos, obviamente, sabem que até aos finais do século XIX, até ao aparecimento do comboio, as grandes vias de ligação não eram as estradas, por muito boas que os romanos ou outras épocas nos têm lançado, mas as grandes vias de comunicação eram os rios e o mar. Até à chegada do comboio ao Porto, a forma mais rápida, veloz, cómoda
fazer a ligação Porto-Lisboa era de barco, sair do Douro, apanhar o oceano, descer, entrar no Tejo e chegar a Lisboa. E, portanto, por aqui percebemos que durante séculos e séculos e séculos, para não dizer milénios, o Douro foi uma fabulosa autoestrada que ligava o litoral ao interior. Ligava tudo o que chegava ao litoral, dos 4 cantos do mundo, mesmo que na Idade Média os 4 cantos do mundo fossem o Mediterrâneo e o norte da Europa, e ligava isso ao interior da península, fazendo escoar toda a produção. E o contrário, todos os produtos da bacia do Douro, longe, muito longe de se esgotar apenas no vinho, não é evidente, escoavam produtos e gentes ao longo do Rio Douro. Só que o Rio Douro é um rio dificílimo, perigoso, hoje domado com as albufeiras das barragens, mas um rio rude, perigoso, e os romanos chamaram Dúrios, duro. Eu peço desculpa, ele não chama Douro por ser de ouro, é por ser exatamente rude, perigoso, duro. Mas mesmo assim, apesar das dificuldades, dos escolhos, dos bancos de areia, dos rápidos, até de uma queda d'água que existia, depois foi dinamitada de origem a questão da baleira, mas apesar disso, era a grande via de ligação. E os nossos antepassados, de um modo muito, muito inteligente, eu peço desculpa que isto pode parecer estudar aqui uma grande volta, mas já vão perceber. E vou já voltar. Os nossos antepassados, de um modo muito sagaz, adaptaram-se a estas condições de difícil navegabilidade e desenvolveram barcos, os barcos tradicionais do Douro, adaptados a isto. O mais conhecido de todos é o Rabelo, mas todos os barcos tradicionais do Douro têm esta característica de ter um fundo muito, muito, muito plano, muito, muito chato. Tem um problema. Estes barcos estão bem adaptados ao rio, evitando, enfim, não conseguem navegar, obviamente, no mar e nem sequer no estuário. Qualquer ondulação os faria virar. Nós hoje vemos um ou outro barco Rabelo, mas todo modernaço, com motores, a ir ali até Massarelos, mas, ou até apontar rápido e voltar para trás. No passado isso não acontecia. E, portanto, não andam no estuário esses barcos. Por outro lado, os barcos que vêm do mar, que trazem os produtos de todo o mundo e depois vão levar os outros produtos para todo o mundo, esses barcos não conseguem andar no rio, obviamente. E, no entanto, há um sítio, escassas centenas de metros, em que os barcos que andam no mar e os barcos que andam no rio se conseguem encontrar, passar os produtos de uns para outros. Ali, há gente que se especializou a receber e a armazenar esses produtos, a fazer negócios com uns e com outros. E um sítio onde os barcos se encontram, um sítio onde os barcos carregam e descarregam, nós chamamos Porto. E tantas vezes repetir o nome da cidade, até nos esquecemos que ela significa alguma coisa. Porto. Temos tantos portos por esse mundo fora, Porto Santo, Porto Rico, Parágua, Port-au-Prince, mas só um no mundo. É Porto. Está tudo dito. E isto, enfim, demonstra desde a sua origem, não é? Aqui a história, algo profundamente identitário que vai moldar a cidade. Uma cidade portuária, uma cidade desde sempre vocacionada para as práticas e para as atividades mercantis e comerciais, e uma cidade onde esta burguesia mercantil, desde muito cedo, tem poder, se afirma e reivindica e se revolta quando não está de acordo, seja com os impostos que o bispo, que era o senhor da cidade, lançava, seja contra os Filipes quando lançam um imposto sobre as maçarocas, ou já depois da restauração se revolta contra esse novo imposto que é o papel selado, e se tem a ousadia de se revoltar no auge do absolutismo contra o homem forte do absolutismo que é o Marquês de Pombal. Correu muito mal, terminaram enforcados 15 pessoas, estou a falar de Lotas Taberneiros. Sim, mas é um porto cujas características, cuja identidade de um porto de revoltas tem exatamente a ver com esta identidade e com estes elementos identitários desde a sua origem. Já estou a falar demais, desculpa. Muito obrigada. Já que está a falar de moldar a cidade e já tocou em vários aspectos, eu vou virar para a cidade que decide. E o que gostava de perguntar então ao Sr. Presidente, nesta mesma linha, tenho sublinhado a necessidade de preservar a cultura, de preservar a identidade, mas para não voltar
aqui com o Sr. Pedro Duarte, Sr. Dr. Pedro Duarte, muito boa tarde. Identidade é um tema cultural ou é um tema de política pública nos seus vários domínios? De facto, as decisões municipais, mesmo sendo técnicas, acabam por mexer no que é a identidade, que já aqui ouvimos falar. Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. Eu vou fazer também um cumprimento generalizado e perdoem-me, vejo muitos, senhora para a reitora, mas na sua pessoa cumprimento todos os presentes, inclusive alguns amigos que tenho o gosto de aqui ver na plateia. Dar nota, se me é permitido, da minha satisfação de poder ter recebido este convite e ter podido aceitar. E fui basicamente por 3 razões. A primeira é porque foi um convite do professor Alberto Castro e isso implica que o respeito me é muito bonito e, portanto, naturalmente, tinha que ser que sim. Não é? Outra, por facto, é um regresso sempre feliz. Eu, inclusive, neste mesmo anfiteatro, as cadeiras eram muito mais desconfortáveis do que essas, não tenham dúvidas, mas passei algumas horas, se calhar não todas as que devia, mas passei algumas horas, de facto, desse lado, e é sempre, é um bocadinho nostálgico, mas é sempre uma alegria muito grande poder voltar onde fui feliz, de facto, manifestamente, e onde muito aprendi, que foi nesta casa. E porque de facto, por último, eu diria, porque o tema e o formato e os protagonistas que aqui estão, de facto, são mobilizadores. Eu estava a ouvir o João Colete e assim, um bocadinho de forma egoísta, estava a dizer, pode ser que se esqueçam de mim, porque de facto nós vamos ouvindo o João Colete e é sempre estimulante. Não? E portanto, para mim era deixar o João Colete falar e isto era suficientemente interessante. E acho que de facto é estimulante discutirmos estas matérias que muitas vezes, principalmente hoje em dia, na voracidade, na voragem que são é o nosso dia-a-dia, nós paramos pouco para refletir sobre estas matérias e, portanto, saúdo, evidentemente, a professora Paula Castro e a Escola de Superior de Tecnologia e todos os envolvidos neste modelo e neste formato que, de facto, nos convocam a algum pensamento e reflexão. E, portanto, saúdo-vos por isso e agradeço o convite. Quanto ao tema que aqui nos traz e à pergunta que me faz, em primeiro lugar, eu saúdo o facto de haver a coragem de se falar em identidade. E digo isto porque a verdade é que nos tempos mais recentes este termo, em certo sentido, é muito mal utilizado. E quase que se tornou um termo maldito. Eu acho que não cometo nenhuma confidência, mas um grande músico, mas um homem da cultura do Porto, o Pedro Brunhosa, já me disse que não gosta de usar a palavra identidade e quase me sugeriu para que eu deixasse de utilizar. Porque ela hoje em dia, de facto, é utilizada de forma abusiva por quem muitas vezes nos quer afirmar divergências e até às vezes supremacias, não é? E divergências entre todos nós. Eu admito que há quem o faça, certamente, mas era o que faltava se nós nos deixássemos condicionar por essa razão. Não é? Acho que a identidade tem muito de positivo, que não é confrontacional, que não é necessariamente de concorrencial sequer. Não é? E, portanto, é uma afirmação, e uma afirmação positiva, e acho que não devemos ter medo de o manifestar. Não é? E eu acho que, de facto, esta vertente de identidade tem uma abordagem, e agora respondendo mais diretamente à questão, tem uma abordagem que é eminentemente cultural, eu diria essencialmente cultural, antes de tudo o resto, mas as políticas públicas podem condicionar, podem promover, podem preservar, podem destruir, podem de alguma maneira condicionar, até manipular aquilo que é a nossa identidade ou a nossa relação, pelo menos, com uma determinada identidade cultural. A identidade, eu acho que já foi aqui bem dito, quer dizer, não preciso de tentar eu descrever, mas acho que se sente em muitas variáveis. Não é? Há uma variável, evidentemente, muito física, não é? Usando os exemplos aqui da Torre dos Clérigos, não é? Acho que faz parte, nós sentimos que faz parte da identidade do Porto, não é? Quando olhamos revemos-nos naquele edifício, não é? Naquele granito, não é? E que ali está, não é? Tem uma componente que é muito simbólica, ou simbólica ou social, não é? Que pode passar por elementos como o Futebol Clube do Porto, pode passar pelos palavrões que usamos, ou com os Bs que usamos em vez dos Vs, não é?
tudo isso tem uma componente simbólica de relação ou de comunitária, social, não é? Que faz parte dessa mesma identidade. Mas depois eu diria que há ainda um terceiro patamar que é muito mais difícil de descrever, que é muito mais imaterial em todos os aspectos e que é quase emocional, não é? Aquilo e eu talvez aí diria, lembro-me de um escrito da Agostina Batista Luís, não é? Que um dia disse que o Porto não é um lugar, é um sentimento. E acho que é isso, não é? Nós não sabemos escrever muito bem isto, não é? De forma pelo menos muito rigorosa. Mas há uma certa alma tripeira, não é? Há um sentimento muito especial. Quem é do Porto sente que o tem e que o diferencia dos outros, não é? E que nos revemos uns aos outros neste espírito muito especial e muito próprio e que sentimos que é comum. Não pensamos todos da mesma maneira, temos com certeza muitas divergências. Aliás, muitas vezes este mesmo sentimento revela-se quando estamos a discutir com um vizinho ou com um amigo ou um familiar, e o fazemos de forma muito enfática, e é precisamente esse sentimento muito próprio que caracteriza esta componente de identidade que também temos. E tudo isto é muito cultural, tudo isto não é feito por políticas públicas, não nos iludamos. Não. Isto existe, tem evidentemente uma componente que é histórica, pode ser de uma história recente ou mais longínqua, pode vir dos primórdios medievais desta cidade, ou pode ter sido construída nos últimos anos ou décadas, mas a verdade é que ele existe por razões muito mais fundadas do que propriamente um decreto ou uma decisão de política pública que tenha sido tomada. Agora, há uma componente que temos de ter noção. As políticas públicas podem, evidentemente, condicionar aquilo que é a identidade. Às vezes até por alguma inércia. Aquilo que é muito evidente hoje em dia aos nossos olhos, nós sentimos que o Porto, de uma forma muito clara nos últimos anos, se quisermos na última década, tem sentido transformações muito significativas por fluxos essencialmente de turismo, mas não só, também migratórios que têm sentido. Portanto, a demografia da cidade tem-se alterado em certo sentido. A própria dinâmica económica, comercial e afins da cidade tem-se transformado. E isso, evidentemente, pode abalar aquilo que é um status, não é? Existente. E quando há este tipo de abalos, há evidentemente uma ameaça, um risco. É sempre assim. E aí as políticas públicas podem ter um papel de preservar aquilo que é uma identidade. E eu, nesta altura, tendo sido eleito, escolhido pelo povo portuense para ter esta responsabilidade neste momento histórico, eu sinto que tenho essa responsabilidade, porque de facto a verdade é que uma dinâmica económica que tem sido altamente positiva para a cidade, não estamos a pôr isso em causa, e que passa muito por termos muito turismo, mas passa muito por termos, por exemplo, muitos estudantes de Erasmus na cidade, e a cidade é muito aberta e cosmopolita e tolerante a absorver muitas culturas. Isso é maravilhoso, mas há com certeza um break-even, não é? A partir do qual isso vai deteriorar e vai prejudicar uma identidade que é de facto a componente nuclear, a componente essencial da cidade. Porque a partir do momento que perdermos esta mesma identidade, o mundo não acaba, mas o Porto acaba enquanto tal. Portanto, nós, se queremos manter-nos enquanto comunidade que tem a tal identidade própria, o tal sentimento, as tais características próprias e que são comuns a quem vive a cidade, nós temos de, evidentemente, criar mecanismos de proteção, porque, por vezes, as dinâmicas sociais, económicas, até culturais, se não tiverem alguns elementos que condicionem, pela inércia da circunstância, pode pôr em causa essa mesma identidade. E, portanto, há uma responsabilidade, compete naturalmente a quem é Presidente de Câmara, mas eu acho que compete a toda a cidade, de conseguir encontrar o ponto de equilíbrio entre uma necessidade natural de dinâmica de evolução, porque foi aqui dito e bem, quer dizer, o facto de termos uma identidade, isso não significa que haja uma realidade estática. Aliás, se assim acontecesse, isso tenderia a terminar. Quer dizer, uma cidade que se cristaliza é uma cidade que morre mais tarde ou mais cedo. Não tínhamos ilusões quanto a isso. Portanto, tem que haver uma evolução natural, uma adaptação, mas há de facto um núcleo, não é? Um elemento essencial
que nós não podemos prescindir e não podemos deixar que seja dilapidado. É nisso que também estou eu pessoalmente, e estamos empenhados, é de facto a conseguir conciliar aquilo que queremos trazer para a cidade de abertura, de cosmopolitismo, de integração de novas realidades, novas tecnologias, novos mundos, novas culturas, não dilapidando aquilo que é um núcleo que de facto nós não podemos perder. E que passa por aquilo que eu disse há pouco, o mais essencial é o que é mais imaterial e que é de facto esta alma tripeira. Não é? Mas tudo o resto tem que ser evidentemente preservado, desde o património cultural, físico, se é mais fácil de ser identificado, mas há todo um resto que também não é menos importante, como sabemos. Portanto, no fundo eu diria que é de todas estas variáveis que é feita a identidade, e nós no fim do dia, percebendo que a identidade também ela própria evolui, não deixa de ter um núcleo que esse é, em certo sentido, imutável, ou pelo menos não pode ser substituído, eu diria dessa forma. Muito obrigada. Falaram aqui do Futebol Clube do Porto, falaram da alma tripeira, agora até pensei até do sentimento do Porto, e eu gostava de chegar ao ponto, então, esta memória coletiva também une bastante, mas também pode excluir. E nós temos, como já foi aqui dito, também uma pressão económica, temos uma pressão demográfica, temos novas comunidades, temos as migrações, temos um Porto, especialmente o Porto mais velho, a perder a população. Como é que se evita, primeiro, que tornemos esta cidade, a identidade se torne num museu, se torne em nostalgia? Como é que incluímos novas narrativas? Um breve comentário sobre isso. Bom, eu voltava novamente à questão a propósito da expressão que utilizou de identidade enquanto museu, mas eu percebi que estava a utilizá-lo de forma, enfim, não positiva, não é? Eu utilizaria a palavra museu. Não, sim, ok. Mas eu voltava à questão de que, e o Presidente agora também o referiu, de facto a identidade está permanentemente a ser moldada. Eu há bocadinho dizia, bem, a realidade identitária que é hoje o Futebol Clube do Porto só a temos desde há 100 anos, ou pouco mais. Em compensação, a devoção ao São Pantaleão, que durante quase 500 anos, foi o santo padroeiro da cidade, desapareceu completamente. Hoje, se calhar, 99% das pessoas da cidade não sabem que o Pantaleão foi o santo padroeiro durante 500 anos, até 1980 e qualquer coisa, quando passou a ser Nossa Senhora da Vandoa. O São João nunca foi santo padroeiro do Porto. Como o Santo António não é de Lisboa, são os santos populares, é outra coisa. Mas havia uma grande festa, o São Pantaleão, grande procissão. Hoje, essa dimensão identitária perdeu-se completamente. Ganhámos outras, como é o caso do Futebol Clube do Porto. Mas isto serve também para percebermos, às vezes, lá está, se olharmos para a identidade de uma forma muito museal, muito rígida, a tal cristalização, podemos incorrer em erros. O Porto sempre foi uma cidade, fruto daquilo que há pouco dizia, ser uma cidade aberta, mercantil, sempre foi uma cidade muito permeável e cosmopolita, ao contrário do que às vezes nos querem fazer crer que o Porto é uma cidade provinciana. Não, ao longo da sua história o Porto sempre foi uma cidade muito, muito aberta e de contactos internacionais. Uma cidade com uma belíssima muralha que tinha 18 portas, super permeável, e grande parte delas voltada exatamente para a zona da Ribeira, porque importava fazer comércio, entrar, sair, mercadorias e pessoas. E isso leva-me aqui uma questão, que é todos nós, não há aqui caras muito larocas, portanto, todos nós temos uma imagem da Ribeira antes do boom turístico. E todos nós lembramos lá dos vendedores, de azeitonas, de sardinha. Isso para nós era a identidade da Ribeira, não é a identidade do centro histórico. Nada mais fácil, nada mais falso. Porque todos nós já nascemos
numa outra realidade da Ribeira, que não foi a realidade da Ribeira durante séculos e séculos e séculos. Todos nós já nascemos depois da construção do Porto de Leixões. E aquilo que durante séculos caracterizou a Ribeira, que era uma dinâmica mercantil, carrega, descarrega barcos, um bulício intenso, não foi a Ribeira que nós conhecemos. Aquilo que durante séculos fez a Ribeira, não foi a Ribeira que nós conhecemos. E olha, curiosamente, século XVI, século XVII e depois, havia muita gente no Porto que trabalhava na Ribeira como tradutores. A Ribeira era um mundo de línguas em que se falava os mais diferentes dialetos. Desse ponto de vista, se calhar a Ribeira hoje está mais próxima daquilo que foi durante séculos do que aquela Ribeira que nós conhecemos, que correspondeu a um período muito curto, que teve a ver com a deslocação dos barcos todos, de toda a atividade mercantil para Leixões, e nós conhecemos foi uma Ribeira completamente decadente em relação ao que tinha sido a sua história. Eu vou dizer agora aqui uma coisa politicamente muito pouco correta, Sr. Presidente. Se eu disser isto no meio da Sé, eu corro o risco de ser completamente trucidado. Mas só para percebermos um pouco nas armadilhas em que nós caímos. Tem-se falado muito de gentrificação, a propósito da pressão turística, e de facto ela aconteceu. Ela está a acontecer, mas não é, longe disso, a maior gentrificação que o Centro Histórico conheceu. Aí todos nós somos contemporâneos da maior gentrificação, que foi na década de 70 e 80, quando milhares e milhares de pessoas da Sé, de Ribeira, de Barredo, foram levados para bairros periféricos, Ramal, Lar, Paranhos. Essa foi a grande gentrificação. Eu, como arqueólogo, no final do século XX e início do nosso século XXI, trabalhei durante muito tempo na Sé. Eu sei bem de como a percentagem de casas estavam completamente vazias, as casas que ruíam literalmente enquanto estávamos a trabalhar, e assistia casas a ruir, porque ao ritmo é que se estava a recuperar o Centro Histórico. Hoje, se calhar, corrimos o risco de não o ter. E, portanto, a segunda grande gentrificação foi ali na década de 70 e 80. Quem agora está a ser empurrado foram os que sobreviveram a essa gentrificação. Mas o que eu queria dizer, e onde é que eu corro o risco de ser, enfim, muito maltratado, é como vos vou dizer a seguir. A maior gentrificação do Centro Histórico, muito bem descrita, por exemplo, por Júlio Diniz, numa família inglesa, aconteceu em início da segunda metade do século XIX, quando as famílias tradicionais do Porto, as famílias que sempre tinham vivido na Ribeira, Barredo, Sé, estão agora a instalar-se nos novos bairros da cidade, por opção. Estão a sair, são muito endinheirados, até estão a aproveitar antigas quintas aristocráticas e estão a fazer, olhem, aquelas propriedades que nós hoje chamamos os caminhos do romântico. Mas esses são os muito endinheirados. Mas a esmagadora maioria da população está agora a instalar-se ao longo da Rua de Sebefeita, das ruas transversais de Sebefeita, a zona que vai entre São Lázaro e Campanhã. É para lá que se está a mudar grande parte da cidade e a sair do centro histórico. E são substituídos por quem? São substituídos por toda essa número vaga migratória que vem de Trás-os-Montes, do Minho, das Beiras, da Galiza, e que vão instalar-se nas casas que estão a ser abandonadas. Com esta particularidade, já não é uma família a instalar-se numa casa, são múltiplas famílias a instalar-se nos diferentes compartimentos e surgindo as ilhas ao alto, que depois vão caracterizar os finais do século XIX e grande parte do século XX dessa zona. Tudo isto para dizer o quê? Se nós formos fazer, claro que os habitantes da Ribeira são tripeiros de gema, claro que são. Mas se formos fazer a árvore genealógica, se recuarmos 2, 3 gerações, grande parte da gente da Ribeira, Barreto e da Sé não são do Porto. E, portanto, para vermos as armadilhas em que nós podemos cair, se olharmos para a identidade de uma forma cristalizada, calma, não é? As coisas mudaram e foram mudando ao longo da história da cidade e, portanto, enfim, se disserem que eu disse isto, daquelas pessoas que vivem na Ribeira Barredo, não sabe, claro que são portuenses de gema, claro que sim, mas, em abono da verdade, fazendo a história das suas famílias, uma grande percentagem
facto resulta deste movimento migratório das pessoas que vêm trabalhar para a indústria, que à volta das fábricas vão criando as ilhas ou transformando essas antigas zonas residenciais burguesas agora em ilhas ao alto. Portanto, só para responder a esta questão de não olhar de facto para a identidade como algo cristalizado, musealizado, não, é algo que está permanentemente em mudança. Em mudança. E nessa mudança, de facto, estes movimentos, uma cidade pode tornar-se refém do próprio sucesso, mas há coisas que nós temos de mudar, que se impõem até pelo conhecimento científico, já que estamos aqui na biotecnologia e no meio de cientistas. Há mudanças que nós não podemos escolher adiar. Devem ser refletidas nas políticas públicas. Como é que nós podemos conduzir essas mudanças que sejam informadas pelo conhecimento científico, que ao mesmo tempo sejam apropriadas pelas pessoas, que as, não devo dizer reconheçam, mas que as tornem como suas? Como é que se faz isso? Sim, se eu tivesse uma resposta, era um homem feliz. Não, é uma grande questão, mas é de facto um dilema, até mais do que se calhar uma questão, pelo menos da minha perspectiva, que tenho a responsabilidade pública, é um dilema permanente, porque é uma tensão com que temos de lidar permanentemente. Nós vivemos felizmente num regime democrático e isso significa que quem tem uma determinada responsabilidade conjuntural não lhe basta ter uma convicção, não é? E, portanto, mesmo que seja muito bem sustentada cientificamente, precisa de ter e deve ter uma adesão de quem, de facto, mandatou essa pessoa para ter essa responsabilidade. Neste caso, o povo que escolheu um presidente de Câmara, não é? Mas isto vale para qualquer outra função similar. E, portanto, encontrarmos este ponto de comum, digamos assim, não é de facto um dilema permanente, diário, eu diria quase horário, não é? A todo momento e a todo minuto, não é? Até porque nós temos, de facto, dentro daquela linha de evolução, isso me permite agora, fazendo a ponte, não fugindo à questão, mas fazendo a ponte para aquilo que o João Colete acabou de referir do ponto de vista mais histórico, nós temos, de facto, evoluções, não é? A cidade do Porto, por exemplo, teve momentos, e eu recordo-me isso-me a ouvir estes tais êxodos e depois adesões de determinado tipo de populações, de terem surgido ilhas na cidade. Em vários momentos históricos nós tivemos problemas associados quase à salubridade das habitações, não é? E à sobrelotação de habitações, não é? Tivemos muito esse problema, o que torna até um pouco estranho, porque no momento em que a população nacional era muitíssimo mais baixa, o Porto já teve números absolutamente, basicamente coincidentes com o que tem hoje em dia, há uns séculos largos atrás. Ou largos não, mas há uns séculos atrás. E de facto depois cresceu a habitação. E isto foi um tema que foi muito recorrente até na última campanha eleitoral e foi uma discussão interessante, porque era de facto, independentemente das campanhas, às vezes são aquelas coisas que a gente sabe, mas isto acho que foi uma reflexão profunda sobre o modelo de cidade e o que queremos da cidade, e acabou por se ter, dentro do que é possível numa campanha eleitoral, ter alguma reflexão sobre isto. Porque havia uma tendência muito grande, mais ou menos adquirida por toda a gente, que o Porto precisava de construir mais habitação, precisa de mais gente, trazer mais pessoas, e aquele princípio que é uma proclamação muito popular, normalmente, de se dizer que toda a gente tem direito a poder viver na cidade do Porto, não é? Isto foi dito em Lisboa por uma determinada candidata, dizer toda a gente tem direito a viver no centro de Lisboa. Ora, é uma proclamação interessante, mas é fisicamente impossível, não é? Não há condições. E, portanto, isto para explicar que quem tem responsabilidades políticas tem que fazer opções, por vezes, não é? Nós não podemos atingir todas as expectativas, não é? Todas as vontades. É permanentemente uma gestão de conflitos de interesses entre opiniões divergentes, não é? Isso, eu hoje sinto isso muito bem. Aliás, quem gostar de assustar estas coisas, basta olhar para as redes sociais, ou às vezes por diversão vejo isso, não é? Muito raramente lá vou, mas vejo isso, porque quando há um determinado tipo de posição política que eu assumo, depois nos comentários tenho metade a dizer muito bem, fantástico, e metade a dizer muito mal, tenho que fazer o oposto. E, portanto, se aquilo fosse uma amostra representativa, que não é, obviamente,
para mim era dramático, não é? Porque andava sempre a achar que a tal expectativa das pessoas estava a ser defraudada pelo menos de 50% ou perto disso, não é? Portanto, há um ponto de equilíbrio também aqui que tem que se encontrar entre interesses que são conflituantes. E há uma vertente, e é isso talvez que joga com o exemplo que eu dava há pouco da sobrelotação, que tem muito a ver com aquilo que é qualidade de vida. E hoje a ciência mostra-nos isso, que nós temos de facto de olhar muito para aquilo que é o bem-estar individual das pessoas, com sentido comunitário, até por estar mais ou menos provado que nós vivemos todos melhor individualmente se tivermos um bom entorno comunitário e nos interrelacionarmos uns com os outros bem, até à nossa saúde individual, isso está provado. Temos mais saúde se não vivermos isolados e se tivermos um bom contexto comunitário. E, portanto, mas independentemente disso, nós precisamos de trabalhar muito esta vertente da qualidade de vida, das pessoas viverem com condições. E isso nem sempre é compatível com a quantidade, com de facto termos esta vontade de querermos agradar a muitos, não é? E, portanto, dizer que toda a gente cabe naquele prédio, naquela rua, não é? E toda a gente pode ter um automóvel e vir de automóvel para trabalhar todos os dias porque isso é aparentemente mais confortável. Não é viável. E, portanto, há opções que têm que ser feitas, há decisões que têm que ser tomadas que não são populares, muitas vezes, mas que no fim do dia conduzem a que, vamos chamar-lhe, o bem comum seja promovido e seja privilegiado. Mas é um grande dilema, eu não tenho uma fórmula mágica, não é? Que acho que ninguém tem, não é? Uma fórmula mágica que diga em todo momento nós sabemos qual é a opção certa e mais equilibrada, não é? É um jogo permanente de avaliação. Professora, permite-me? Com certeza. Já que é uma conversa também. Porque esta questão da qualidade de vida é necessariamente uma área onde a identidade pode, na minha opinião, pode e deve ter um papel importante, não é? A identidade, o património. Nós, na área do património, uma amiga seguramente já repetiu isto muitas vezes, o património é uma espécie de cimento que agrega as pessoas, não é? É aquilo que nos fortalece os laços de vizinhança. E eu agora aqui estou a utilizar o património também enquanto identidade, não é? É aquilo que nos aproxima dos outros. Eu costumo dizer, e acho que não exagero, que é óbvio que para a qualidade para alguém se sentir bem na sua cidade, na sua terra, tem que ter água, saneamento, recolha de lixo, espaços verdes, isso tudo. Mas tem que ter identidade. Tem que ter património e tem que ter identidade. Tem que ter esse cimento que nos faz sentir bem nos sítios. Portanto, essa qualidade de vida passa por esta valorização da identidade. Eu e o Sr. Presidente somos da mesma freguesia. Quer dizer, eu sou da freguesia da Vitória, mas porque circunstancialmente nasci no Hospital do Carmo. Mas eu também sou de Santo Ildefonso, nesse aspecto. Mas na prática, quando nos perguntam onde somos, eu digo sempre sou de Ramalho, não é? Certo, por exemplo, passamos lá, nós somos da terra onde passamos a infância e a juventude. E Ramalho, que é uma freguesia periférica da cidade, marcadamente rural, até muito recentemente. Eu vou voltar à questão da deslocação das pessoas nos anos 70 e 80 para Ramalho, saídas do centro histórico para bairros camarários, com casas com belíssimas condições para quem saía daquelas ilhas ao alto da Ribeira Barreiro, em que famílias inteiras partilhavam o mesmo compartimento. Existem os famosos levantamentos, por exemplo, dos anos 70, final dos 60, do arquiteto Fernando Távora, onde ele até desenhava em que posição é que as pessoas se deitavam na cama para conseguirem caber todos na mesma cama, não é? E a instalação sanitária da casa, obviamente, não era para uma família, era partilhada por todos. E, portanto, para quem sai desta realidade tão bem descrita pelo Rezende, Ribeira Negra, bom, mas para quem sai desta realidade e vai viver para os bairros camarários em Ramalde, era, aparentemente, um grande salto qualitativo.
Ao mesmo tempo, já tínhamos em Ramalde há muito tempo, porque Ramalde, sim, freguesia rural, mas também das pioneiras no Porto, que tinha muito espaço, do arranque industrial, e à volta das históricas fábricas de Ramalde nós tínhamos muito desse tipo de habitação, que eram as ilhas. Atenção, eu, ao contrário de muitos dos meus colegas, eu não defendo a regeneração das ilhas como espaços regenerados para a habitação, talvez porque eu tenha passado a minha infância e juventude em Ramalde e contactei com as ilhas. Eu acho que sim, que devíamos recuperar uma ilha no Porto, mas era para musealizá-la e ficar bem evidente o que era viver nas ilhas. Isso de regenerar as ilhas, eu confesso que tenho muitas dúvidas. Mas tenho que reconhecer, dito isto, eu tenho que reconhecer que os problemas sociais que havia nas ilhas e os problemas sociais que havia nos bairros não têm nada a ver uma coisa com a outra. Nas ilhas, praticamente não havia a conflitualidade e depois os problemas sociais que depois nós vamos encontrar nos bairros. Porque nas ilhas havia essa tradição, essa identidade, esses laços de vizinhança, havia uma partilha da festa tradicional, da lenda, da paróquia, do clube, que não vai haver depois com as pessoas que são deslocadas da sua zona tradicional, perdem a identidade, estão completamente desenraizadas num bairro que, apesar de tudo, tem muito melhores condições que tinham as ilhas ou que tinham o sítio onde vêm. E, portanto, lembro perfeitamente de ver as senhoras do bairro Ramal do Meio ou do Viso a irem... Tinham tanques em casa, mas juntavam-se todas para ir aos lavadouros públicos, tentando de alguma forma imitar quando lavavam a roupa no Douro. Portanto, esta necessidade, de alguma forma, de manter elementos identitários, portanto, sim, a identidade é fundamental para a qualidade de vida das populações. E se calhar, era o que eu ia perguntar, mas já vem nesse sentido, quando há alteração, quando há mudança, quando há transições que se impõem, por questões ambientais, ou se impõem porque a qualidade de vida supostamente vai ser superior, isso precisa ser interiorizado. Portanto, o que está a dizer é que precisa ser adquirido como património pela... Sim. E como é que numa alteração que seja necessário fazer, uma alteração a nível ambiental e que exija mudança, como é que as populações interiorizariam mais rapidamente essa mudança? E, portanto, passar a tê-la como património, sem detrimento de depois de se sentirem esse conflito. Eu acho que o truque, se me permitem, é um pouco esse, designadamente depois as políticas públicas aí podem ter um papel importante, que é tentar o mais possível integrar essas mudanças naquilo que é uma identidade pré-existente. Portanto, não a colocar como uma ameaça à identidade, como um contraponto, mas absorvê-la de uma forma mais natural. E isso em certo sentido é possível. Eu vou dar um exemplo muito básico que talvez se perceba. E talvez seja a mudança dos últimos anos talvez mais impactante aos nossos olhos, à primeira, não digo que seja mais estrutural, mas aos nossos olhos, que é o tal boom de turismo. Não é? Se o turismo for visto, como é em muitos casos, um motivo de orgulho, como é com muitos portugueses adoram ver um turista que chega e que diz que bonito que é a nossa cidade e fica a admirar, e nós sentimos aquilo como sendo algo altamente positivo, quer dizer, acho que faz-nos bem à tal alma, não é? Sentimos este orgulho próprio na cidade. Isso é uma incorporação positiva que não fere a identidade e nós afirmamos a identidade em cima disso e mostramos e valorizamos em muitas outras circunstâncias, se calhar no Porto também em algumas circunstâncias não acontece isso, e portanto o turismo é algo que está a pôr em causa, não é? Isso eu sinto muito, eu ando ali próximo agora da zona da Câmara Municipal e sempre que saio à rua não há dia que não haja alguém a apontar para uma loja destas lojas de souvenir, não é? E a dizer que isto está a destruir a identidade, isto está a destruir o Porto, isto está a pôr em causa. E, portanto, há elementos que de facto não são incorporáveis, mas há outros que são incorporáveis na tal identidade e portanto há uma simbiose que consegue fazer que é positiva, não é? Agora só uma nota pelo seguinte, nós estamos evidentemente aqui a centralizar muito, até
na questão do Porto, mas eu não sei se o Porto não é uma certa exceção, não é uma exceção. Porque o Porto tem de facto uma identidade muito especial e há muita coisa que só no Porto é que acontece. Nós temos isto, dizemos isto e noutros sítios não acontece, não é? Ainda no fim de semana passado, com a festa de futebol do Porto, aquilo que eu mais ouço nas ruas aqui de gente de fora é dizer que aquilo só era possível no Porto, não é? É muito próprio, não é? E eu vou-vos dar um exemplo só para perceberem que eu estava a recordar-me agora a ouvir. Eu, quando me candidatei, fiz uma primeira sondagem em que me mostraram os resultados e o meu grau de notoriedade, que tecnicamente é o número de pessoas que me conheciam, não é? Na cidade, era relativamente baixo. E eu fiquei um bocadinho assustado, não é? Como era suposto, as pessoas nem me conhecem, como é que vão votar em mim, não é? E eu era a pessoa que eu conheço já há muitos anos, não é? De uma empresa de Lisboa, mas é um amigo que eu conheço há muitos anos, que é responsável por uma empresa de sondagens, que me disse: mas olha que isto não te preocupes, que isto não é assim tão preocupante. Eu já não sei dizer, também não queria enganar-vos, mas qual era a percentagem que eu tinha, mas imagina, 50% das pessoas que me conheciam. Não estou a ser rigoroso, mas andaria por aí. Já não me recordo. E eles diziam assim, porque, por exemplo, acabei de receber hoje a sondagem de um concelho na margem sul de Lisboa, não vou dizer qual é, senão ficam a saber qual é a pessoa, e eu confesso nem sei o nome, mas não é relevante, mas estou a identificar, mas na margem sul, acabei de receber, e o Presidente de Câmara, que está em funções há 8 anos, vai se candidatar para o último mandato, 89% das pessoas não sabem dizer o nome do Presidente da Câmara. Portanto, há um desligamento, desculpem a expressão, não é? Mas uma desconexão total com uma identidade local de quem vive em muitas zonas do país, nomeadamente isto sente-se evidentemente nos subúrbios das grandes cidades de forma muito mais intensa, mas não é só. E, portanto, às vezes nós, quando falamos da identidade do Porto, também temos de ter noção que isto aqui de facto é muito especial, não é? Noutros sítios é um bocadinho diferente a relação que existe entre a identidade, designadamente a identidade local, não é? E cultural, com aquilo que é o dia-a-dia das pessoas. Eu tinha aqui uma outra pergunta, mas vou passar agora a quem está desse lado e que também faz parte desta construção coletiva de identidade e abrir a sessão, então, algumas perguntas. O que é que os nossos amigos... Vamos lá em cima. Desculpa. Sim. Boa tarde. Como ambientalista, eu gostava de perguntar se veem as alterações climáticas como uma ameaça, não apenas à identidade, mas à existência física da cidade, e até que ponto é que não se justificava criar um provedor do clima cá no Porto. Obrigada. E agora, se calhar, recolhia 2 ou 3 e depois passava. Não sei se é preciso microfone. Tem microfone, tem. Aqui embaixo. Vamos ver se eu ouço melhor. Sim, também. Muito boa tarde. Como é que hoje se vê a nível municipal, ou seja, os responsáveis dos municípios, como é que se vê o papel que as juntas de freguesia devem desempenhar em toda a articulação e todo o papel da identidade de uma cidade, sendo elas órgãos com identidade própria, em comunidades com identidade própria, mas por sua vez integradas numa entidade mais vasta. Houve uma legislação que alterou todo o enquadramento das freguesias, agregando freguesias, criando uniões de freguesias, algumas tendo área territorial maior que cidades, como a Foz de Ouro, no Gil e Alvar, que são, em termos de território e população, maiores que algumas cidades. Não há aqui uma perda de identidade e não há aqui uma desvalorização do papel dessas autarquias no contexto municipal? Mais uma pergunta? Sim. Uhum. Obrigado. Como foi mencionado aqui a afluência que a cidade tem em termos de alunos de Erasmus, na verdade, não são só Erasmus, nós temos bastantes alunos aqui Claro, sim. a estudar em outras modalidades e até para sujeitar a licenciaturas e mestrados inteiros, não falando de outros.
Até que ponto é que Porto pode passar a ser uma cidade de ciência? E se isso poderia ser mais uma etapa do nosso desenvolvimento da nossa identidade? Se calhar agora então passava aqui aos nossos oradores, não sei se... Bom, relativamente às alterações climáticas, a questão do provedor deixarei obviamente para o Sr. Presidente. As questões das alterações climáticas que se vão fazendo sentir na cidade são também questões muito relacionadas com o presente e com a gestão urbanística, não é? Os desafios que se colocam a como construir, enfim, salvaguardando a questão da cada vez maior temperatura e exposição, enfim, solar, e de como os arquitetos deverão responder a esses desafios. Bom, aí estaremos também mais na área da gestão municipal. Ligado às questões atenção que as questões das alterações climáticas têm também importantes implicações no património construído. Aliás, ainda recentemente, enfim, organismos internacionais em torno das questões de património vieram chamar a atenção, de facto, nas comemorações anuais, para o impacto das alterações na preservação patrimonial. A mim preocupa-me a questão do património natural. De que forma é que estas alterações poderão pôr em risco um trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos anos e que me parece muito positivo, por exemplo, em torno da reabilitação das antigas linhas de água da cidade, promovendo o reencontro da população com a Ribeira da Granja, a Ribeira do Lourdelo, como novos espaços de lazer, não deixando de ser espaços de memória e de identidade que se foram perdendo, olhados como vazadouros públicos e que agora vinham sendo recuperados, e que esperemos que estas questões ambientais de alterações não possam condicionar de um modo muito decisivo esse trabalho positivo que vinha sendo feito. Relativamente à questão da identidade posta em causa, sim ou não, na agregação das juntas de freguesia, eu confesso-vos que para mim é um tema que é completamente, para mim está muito bem arrumado, no sentido em que sou manifestamente contra o processo que se deu das fusões das freguesias, exatamente porque acho que se pode ter contribuído aqui para o risco de se perder identidade. É óbvio que eu reconheço isso, acho que não há uma resposta definitiva, mesmo do ponto de vista financeiro, se foi ou não positivo, se tem sido ou não positivo. Há argumentos esgrimidos dos dois lados. No que diz respeito à questão identitária, não tenho a mínima dúvida que se perde. Chamar freguesia do centro histórico e colocar nesse mesmo território realidades tão diferentes e até salutarmente rivais, como Miragaia e a Sé, como São Nicolau e Sebefeita, enfim, é de uma enorme insensibilidade. Eu espero que, à semelhança do que aconteceu noutros concelhos aqui da área metropolitana, possamos, numa próxima revisão, voltar a ter estes espaços de freguesia como espaços identitários, com as suas festas, as suas tradições. Claro que podem dizer que se podem manter. Não é a mesma coisa não tendo um órgão que é a Junta de Freguesia, um órgão empenhado exatamente na dinamização local daquele território específico. Bom, mas esta é a minha opinião. Porto, cidade de conhecimento, acho que sim. O Porto, de facto, é hoje muito conhecido como uma cidade turística. O Porto tem, e o Presidente já referiu isso, o Porto tem diariamente um número de utilizadores muito superior ao número de residentes. Não é?
As cidades, não é nada novo, os geógrafos têm dito isso muitas vezes, as cidades são cada vez mais, não espaços de residência, mas espaços de destino. E o Porto é uma cidade de destino. Diariamente entram milhares e milhares e milhares de pessoas no Porto, fruto fundamentalmente de três coisas. O turismo, indiscutivelmente. Portanto, diariamente, nos ALs, nos hotéis, enfim, se contribui para que o número de utilizadores diários da cidade via turismo seja muito significativo. Há uma outra dimensão que raramente se fala, mas que tem um peso incrível na dinâmica do Porto, que é o Porto hospitalar. Enfim, as pessoas que estão hospitalizadas, ou que vêm para consultas, ou São João, ou Santo António, ou IPO, aos hospitais privados, às clínicas, aos consultórios médicos, aos postos de enfermagem, é um número impressionante das pessoas que diariamente afluem à cidade por isso. E há essa outra dimensão, que é o Porto Conhecimento, o Porto Universitário, das universidades da cidade, e que diariamente fazem aqui afluir, enfim, os estudantes que vêm para cá residir, os estudantes estrangeiros de Erasmus, os professores, os funcionários, os investigadores, as pessoas que trabalham diariamente nas universidades e que, enfim, contribuem para que o Porto tenha a dinâmica diária de não residentes que apresenta. E, portanto, e há que o reconhecer, isto é, nós gostamos muito de dizer que o principal embaixador do Porto é o vinho do Porto, mas não é verdade. Aquele que é hoje um dos cidadãos de honra da cidade, reconhecido internacionalmente, eu estou à vontade para dizer isso, porque o que vou dizer, porque ele já o disse publicamente, o Richard Zimmler. E o Richard Zimmler, acho que todos o consideramos de facto um homem culto, informado. Ao Zimmler, a moedinha caiu-lhe quando residia no Porto. Ele até aí não tinha associado o Porto Wine à cidade do Porto. E nós achamos que o vinho do Porto é um grande embaixador da cidade. Se calhar não. E, portanto, o grande embaixador da cidade, claro, o Futebol Clube Porto, mas é, obviamente, a Universidade do Porto é hoje, e, portanto, cidade de conhecimento, cidade universitária, sim, faz parte há já muito tempo, e, enfim, se é verdade que a universidade surge em 1911, enfim, o Porto, enquanto centro de ensino, é muito anterior a isso, enquanto local que também recebe pessoas e forma pessoas, em termos do ensino, da educação, da cultura. Enfim, essa é também algo de identitário do Porto, indiscutivelmente, na minha opinião. Bom, eu diria, a primeira pergunta, a relação identidade e alterações climáticas, talvez seja daqueles temas, as alterações climáticas, em que, não estando no núcleo essencial do que se pode definir como identidade, é daqueles que está na primeira camada e, portanto, está muito próximo, porque condiciona, como já aqui foi dito, e aliás a própria pergunta acabou por indiciar, pode condicionar de forma muito significativa aquilo que é a nossa realidade quase existencial, não é? Como sabemos. E, portanto, é daquelas áreas onde parece que faz todo sentido que haja uma abordagem correlacionada. Eu vou dar um exemplo muito concreto daquilo que é a minha posição hoje em dia, não é? Só como exemplo. Eu gostava muito que esta vertente fosse sendo incorporada como uma componente identitária da cidade. Um dos compromissos que eu assumi na campanha eleitoral, e que aliás já concretizámos, entretanto, foi uma candidatura a Capital Verde Europeia, Porto Capital Verde Europeia, em 2028, provavelmente vai escorregar para 2029, por razões que têm a ver com a própria candidatura, embora ela tenha sido apresentada para 28. E porquê? Nós não temos nenhum benefício objetivo por sermos Capital Verde Europeia. É mesmo uma questão de posicionamento. E posicionamento não é só um posicionamento externo. É uma incorporação que eu gostava que a cidade assumisse, de que quer ter uma cidade verde, orgulhosamente verde, se quiserem. Não é? De percebermos que isso é incorporado, esta componente de património natural, de políticas objetivas de combate às alterações climáticas, e concreta, não é? De políticas concretas, e ser incorporado na linha do que falávamos há bocado, da cidade toda aderir a esta vertente. Não é?
É um dos caminhos e, portanto, sim, a ideia é caminharmos nesse sentido, porque isto levava-nos, se calhar, só para uma tarde a falarmos disso, mas era muito interessante que a cidade aderisse, percebesse que termos mais espaço para bicicletas, mais jardins, mais espaços verdes, mais linhas de água promovidas e usufruídas pela cidade. Tudo isto é um upgrade muito grande da cidade e precisamos caminhar para aí e se calhar prescindir de outras coisas que temos achado nas últimas décadas que são as prioritárias. Não é? E, portanto, a resposta é que sim. A questão do provedor, em concreto, eu não fecharia a porta, mas tenho mais algumas reservas. Não especificamente por ser do clima, mas por uma questão mais geral. E eu herdei uma decisão que ainda foi tomada pelo presidente anterior, mas que eu compreendo. Ele criou uma figura de provedor do município. E depois acabou com provedorias setoriais, porque isso depois banalizava a própria função. Havia o provedor para uma coisa, o provedor para outra, o provedor para... E foram-se multiplicando. Isso, no fim do dia, era assim, às vezes é uma espécie de flor que se põe na lapela para se dizer que se está a ouvir os cidadãos e que se está a interagir com os cidadãos, e depois a criação do provedor em si acaba por ser desculpa para se achar que já se fez alguma coisa de concreto. Não é? E, portanto, sim, a termos uma política de transparência, uma política de envolvimento, de escrutínio, de medição, de relatórios públicos, relativamente àquilo que está a ser feito. Não é? Nós temos no Porto um pacto para o clima, não é? que tem um conjunto de métricas e é muito importante que haja escrutínio e transparência. Não tenho a certeza que seja preciso haver um provedor para podermos fazê-lo. Não é? Mas, como digo, não fecho a porta a isso. E se me convencerem ou eu me convencer de que isso é útil, com certeza vamos em frente, porque o objetivo, acho que esse não está em causa. A questão das juntas de freguesia, sim, tem evidentemente um elemento muito importante do ponto de vista identitário, como dissemos. Eu tenho aqui uma circunstância um bocadinho peculiar. Eu, apesar de ter sido na altura promovida pelo partido que é o meu, não é, que estava no poder, eu nunca concordei com aquela reforma que foi feita de cima para baixo, imposta de cima para baixo. Ainda por cima com um alto patrocínio que vinha de Frankfurt, não é? Que ainda era mais longe do que... e, portanto, eu nunca concordei, sempre pareceu absolutamente estéril, não é? Porque os ganhos de eficiência, como se foram comprovando, não foram significativos, a poupança foi residual e tinha um impacto, evidentemente, muito grande, quase de castigo, não é? Às populações, que não fazia sentido. Já acho que pode haver momentos em que, por razões de eficiência, preferencialmente de baixo para cima, pode fazer sentido haver algumas fusões de freguesias. Por razões até, às vezes, de mudanças demográficas e ou outras que vão ocorrer. E eu nunca diz respeito concretamente à cidade do Porto, eu não tenho a certeza que tenha sido negativo, confesso-vos. Não tenho a certeza. Apesar de, como digo, estou à vontade porque eu nem concordo não estou a defender a reforma em si. Estou a dizer, neste caso concreto, nós temos 41 km quadrados de área. Não é? É uma cidade muito, muito pequena. Do ponto de vista geográfico. Não é? Nós tínhamos 15 freguesias. Hoje temos 7. É evidente que se eu colocar a Foz do Douro ao lado de Aldoar, eu tenho argumentos para defender se calhar 2 freguesias, até admito, tenho argumentos. Mas aí o João vai me permitir. Entre Miragaia e Vitória são lugares diferentes, são lugares e têm identidade própria, sim, mas nós não podemos ter uma unidade administrativa cada vez que há um lugar que tem um determinado tipo de identidade, porque cada bairro da cidade tem uma identidade, como sabemos, e nós não temos uma freguesia em cada uma. Portanto, temos também de saber conviver com diversidades até de identidades próprias dentro de uma unidade administrativa como é a freguesia. E acreditem uma coisa, é muito mais operacional um presidente de Câmara trabalhar com 7 freguesias do que era trabalhar com 15. E isso valoriza as freguesias. Valoriza. Porque agora eu tenho 7 interlocutores com quem consigo trabalhar e ter uma operação, digamos assim, do dia-a-dia que é escorreita. Com 15 seria muito mais difícil. Nomeadamente quando havia discrepâncias muito grandes entre freguesias como Campanhã, o Paranhos, são gigantescas, e depois tínhamos Miragaia. Não é? E, portanto, em certo sentido, se calhar equilibrou-se. E no Porto, eu não tenho a certeza que o balanço seja negativo. Mas é uma discussão que se pode fazer, como digo, eu também não acho que seja aquele argumento das poupanças e assim, também eu não compro isso, não é por aí, não é? Manifestamente. A última questão, cidade da ciência, sim, acho que ainda por cima nós, é um rótulo que temos que pôr, porque em certo sentido nós somos isso mesmo, não é? Acho que temos uma universidade que é o que é,
uma universidade, uma academia, não é? Portanto, um conjunto de universidades aqui que são o que são, um politécnico também, que está em crescimento e que agora até vai ter o título também de universidade. Temos muitos centros de investigação, não é? de prestigiadíssimos, de primeira linha. Temos uma comunidade de talento enorme, não é? Temos estudantes que, de facto, são excepcionais, os nossos e aqueles que vêm de fora e procuram estas escolas. E, portanto, nós temos tudo aqui para nos tornarmos uma cidade de ciência. E eu acho que para isso é importante nós complementarmos com uma componente económica, empresarial, que dê aplicabilidade também a esta componente de ciência, portanto uma ciência de investigação pura, que é muito importante, mas também nós precisamos de ter investigação aplicada e uma relação com as empresas que seja muito próxima, não é? E por isso eu acho que as universidades daqui, nomeadamente esta desde logo, não é? Está a fazer muito por isso, e naquilo que depender dos poderes públicos acho que também se pode fazer mais. Eu tenho-me empenhado nisso. O Porto pode ser, de facto, um hub de inovação, de conhecimento, às vezes quase de experimentação em muitas áreas, não é? Porque temos contexto para isso. Temos o Joel Colete já falou disso no início, eu não vou agora repetir até por razões horárias, não é? Mas há qualquer coisa muito identitária em nós no Porto, em que fomos muito pioneiros do ponto de vista das trocas comerciais, da abertura ao mundo, de fazermos o que outros não imaginavam, de incorporarmos saber de fora com uma naturalidade imensa e sem complexos. Não é? Quem vê a história da cidade percebe, quer dizer, a influência dos ingleses, dos holandeses, dos alemães, dos franceses, dos brasileiros, de portugueses que saíram e voltaram. Houve sempre um espírito, de facto, um espírito empreendedor que é quase genético, não é? Dos galegos, naturalmente, aqui mais próximos, sim, eu pensava sem dúvida nenhuma. E, portanto, acho que nós, desse ponto de vista, temos tudo, não é? E, portanto, agora é potenciarmos o mais possível aquilo que é uma base, felizmente, muito, muito boa. Ia perguntar se há assim só mais uma questão, porque como disse aqui o Sr. Presidente, nós estamos mesmo a esgotar tempo. Admitimos ali o Sr. Presidente dos alunos da Associação de DES, Rodrigo. Olá, boa tarde, obrigado. Prometo ser rápido também, e já que falamos em Bravo, falarem também aqui um bocadinho dos jovens e dos estudantes, e como é que se justifica, em termos de identidade, para quem vem de fora da cidade, que até é o meu caso, quem veio estudar para cá, para esta cidade, que também é universitária, se calhar mais para o Sr. Presidente, quais é que são os fatores que considera que tornam esta cidade especial para quem vem de fora, se são as pessoas, são os edifícios, etc, e acima de tudo, e também participando pessoalmente numa iniciativa da Câmara Municipal, do Porto University District, onde sairão algumas ideias de políticas públicas, etc, para melhorar, que, tal como disse, é necessário manter a identidade, mas não é uma coisa imutável, e como é que se podem fazer estas mutações e melhorar o Porto enquanto cidade universitária sem perder a identidade. E apenas mais uma para o Dr. Joel, que como é que se justifica, em termos de história, que um fenómeno que parece que, se eu viesse estudar, se eu fosse estudar para dois sítios diferentes de olhos fechados, conseguia dizer que uma semana estive no Porto e a outra estive em Lisboa. Como é que se distingue? Se é pelas pessoas, mas de facto sente-se aqui algo de acolhedor, que não parece que ninguém sabe bem explicar. Eu deixava o Sr. Presidente terminar. Respondia muito rapidamente. Sim, é uma das características do Porto, e eu acho que tem a ver com essa característica de ser uma cidade desde sempre aberta, recebendo pessoas, recebendo mercadorias, uma cidade mercantil. Por isso, desde muito cedo, teve também na sua identidade, nas suas características, o saber acolher. E, portanto, é uma das características reconhecidas nos portuenses, é serem muito hospitaleiros, muito acolhedores. Não estou a dizer que em Lisboa não sejam, mas nós somos particularmente acolhedores. E, portanto, e o Porto é uma nação, caralho. Eu acho que já quase que acabávamos assim e estava tudo dito. Mas, Rodrigo, para não te deixar sem resposta, não é? Porque acho que a pergunta é muito pertinente, mas em certo sentido a própria pergunta quase que respondeu, não é?
é evidente que há um elemento da cidade. A cidade foi descrita já por grandes escritores como uma cidade pitoresca, não é? Portanto, a cidade tem, de facto, características naturais, de edificabilidade. Falamos já de Torres Coelhos, mas podíamos estar aqui a falar de 1001 características dessa natureza que tornam esta cidade única, não é? E que é apreciada por quem vem até de ouvidos tapados e a não contactar com ninguém, aprecia só de olhar para o postal em si, digamos assim. Não é? Mas aquilo que de facto é o elemento diferenciador são as pessoas e a componente relacional, não é? Mais até do que as pessoas enquanto personalidades, porque isso, quer dizer, também é muito abusivo acharmos que somos melhores pessoas ou mais boas pessoas do que outros. Não é isso. Temos de facto uma componente de relação humana que é específica, é acolhedora, é no sentido que é tudo mais emocional, é tudo mais envolvente, não é? E isso, eu não sei se tu participaste provavelmente no cortejo e participaste se calhar na festa do Futebol Clube do Porto, e de facto aquilo não é possível, são coisas que Lisboa não consegue fazer igual. Eles podem fazer um cortejo, mas quem lá anda no meio não sente a mesma coisa, não é? E eles até ganham títulos de campeões às vezes, não é? Às vezes. Quando os árbitros ajudam. Às vezes. Esta parte é para cortar, não é? Estou a brincar, evidentemente. Mas de facto, e até bom para o Marquês, não é? Mas não é a mesma coisa. Não é? Há qualquer coisa ali que no espírito com que as pessoas ali estão, com a tal alma de sentir que o Porto é uma nação, não é? É único, é isso que nos diferencia, e quer queremos, quer não, é o nosso maior ativo. Não é? O nosso maior ativo cultural, histórico, sociológico, e económico, e portanto nós temos também de aproveitar e potenciar aquilo que temos, que felizmente é muito bom, e é por isso que eu tenho dito, há muita gente, eu quando me candidatei a Presidente da Câmara do Porto, aliás ainda hoje isso acontece, eu estou com colegas meus, eu antes de vir para aqui, saberão certamente, era ministro, não é? Antes de me candidatar, assim por acidente, mas era ministro foi ministro durante um ano. Ainda hoje alguns colegas meus olham para mim, então, já estás arrependido, essa loucura de sair de ministro para me candidatar. Eu digo, porque não és do Porto, porque senão rapidamente percebias que isso foi um upgrade gigantesco, não é? Quer dizer, aquilo é um salto em todos os aspectos que não é sequer comparável, não é? Porque de facto o Porto é outra coisa. Ora, muito obrigada. Nós vamos terminar. De facto, o mais importante são as pessoas. E esta sessão foi feita aqui por estas duas pessoas que nos trouxeram os seus pontos de vista. Eu queria muito agradecer novamente o acolhimento que estes dois convidados deram ao convite e terminar com esta ideia que a identidade é de facto um processo em construção. Construamos todos juntos e agradeço a todos terem vindo, terem passado aqui esta hora connosco, esta hora agradável, saímos aqui todos mais ricos. Sr. Presidente, muito obrigada. Dr. João Coelho, muito obrigada mais uma vez. E é só. Muito obrigada.